Olá, gente! Hoje eu vou levar vocês para a terra dos Marajás, uma terra de perfumes, de aromas, de danças, de ervas com propriedades terapêuticas e do bom machismo nosso de cada dia. Então vamos lá, primeiro eu quero agradecer a editora Verus, que está patrocinando este vídeo. Graças a eles eu li A Pintora de Rena, de Alka Joshi, numa respirada só, foram 12 horas, muito deliciosas na companhia deste livro. Eu nunca tinha feito isso, gente, 300 páginas praticamente de uma vez só. Eu só parei para jantar, de resto eu fiz a leitura praticamente numa tacada só. Leitura muito envolvente, com todos os elementos da aventura, do suspense. Vale a pena você fazer, eu tenho certeza você não vai se arrepender. E aqui eu trago para vocês a oportunidade de penetrar nessa cultura que é das mais exóticas para nós, de uma maneira mediada por uma autora que conhece os padrões narrativos ocidentais e que é perfeitamente capaz de traduzir a sua cultura originária para uma maneira que a gente consegue entender. Eu tô falando dessa escritora aqui, Alka Joshi, que é nascida na Índia, na cidade de Jodhpur, só que ela imigrou para os Estados Unidos aos 9 anos, recebeu uma educação completamente ocidental, estudou em escolas e universidades americanas, fez os tradicionais cursos e workshops de escrita criativa que todos os escritores americanos fazem para trazer aquelas narrativas que parecem perfeitinhas para serem adaptadas pela Netflix. Ela é bonitinha, com uma protagonista feminina forte, que é o que o mercado demanda hoje em dia, com uma história de superação, com uma série de dramas familiares simples e adoráveis que a gente consegue entender muito bem, só que tem os temperos exóticos da cultura natal de Alka Joshi, que ela conseguiu, né, fazer uma pesquisa ainda mais aprofundada, foi atrás não apenas da sua memória, mas de uma pesquisa em loco, viagens à Índia, entrevistas, para conseguir transformar essa história em algo mais autêntico, mas ainda assim, né, palatável para o público ocidental. Infelizmente é a isso que a gente tem acesso. Nós que consumimos tudo que vem dos Estados Unidos, dificilmente podemos ler literatura indiana que não tenha passado por uma escala lá no mercado americano. É uma reflexão que eu acho que vale a pena fazer. Não que isso torne o livro menos interessante ou menos importante. É muito pelo contrário, é uma história muito boa e muito útil para que a gente acesse esse pedaço do planeta que para nós é perfeitamente desconhecido. Porque, diferentemente do que aconteceu nos Estados Unidos ou na Inglaterra, nós não recebemos ondas de imigração de pessoas que vieram do subcontinente indiano. Na verdade, não é uma cultura única, são milhares de culturas antiquíssimas, com idiomas diferentes, com práticas religiosas completamente diferentes, e que para nós chega de forma difusa, muito de vez em quando, às vezes contaminado por estereótipos, racismo, enfim. O que a gente descobre aqui é que estamos na terra dos Marajás. E para começo de conversa, Marajá não é uma figura única que existe, né, na Índia inteira, mas Marajás são uma espécie de nobreza que governou cada pedacinho, cada principado da Índia durante muitos séculos. Até a independência da Índia havia mais ou menos uns 600 principados governados por Marajás diferentes lá na Índia. E essas figuras, que são nada mais nada menos do que a aristocracia local, com uma série de privilégios e títulos, ela continuou existindo mesmo depois da independência da Índia, mesmo depois da instalação de um parlamento com representantes eleitos, um primeiro-ministro moderno aos moldes ocidentais. Tudo continua existindo e mantendo ali os seus privilégios até mais ou menos 1970. E até hoje, os descendentes dessas famílias nobres, desses marajás, continuam gozando de bastante privilégio, continuam usando os seus títulos. Hoje são empresários riquíssimos, donos de indústrias, são as famílias mais ricas da Índia. Então, são estruturas sociais ancestrais que sobrevivem mesmo na Índia do século XXI. Ora só, onde foi que eu ouvi falar sobre isso, né? Privilégios que vêm lá de trás, que continuam até hoje. Não só a estrutura dos marajás como figuras importantes continua sobrevivendo na Índia atual, mas
Outras estruturas que supostamente foram abolidas continuam presentes lá, como a sociedade de castas, que originalmente, durante milênios, dividiu a população em 4, 5 castas, né? O número varia. Originalmente ali os brahmanes, os kshatriyas, os sudras, essas castas, cada uma delas exercia uma função na sociedade. Isso teoricamente foi abolido também durante o processo de independência e modernização da Índia, mas continua existindo na cabeça das pessoas, né? Da mesma maneira, toda a estrutura patriarcal, o machismo absurdo que considera que as mulheres são propriedades dos seus maridos, isso também teoricamente deveria acabar, mas permanece na cultura das pessoas. Isto posto, nós temos uma protagonista feminina que se chama Lakshmi e que rompeu estas amarras sociais e que disse não para o destino de mulher indiana a que ela foi designada no seu nascimento. Tudo que a gente já viu muitas vezes, eu sei, mas traz originalidade, traz doçura e traz uma graciosidade que tornam essa leitura diferente da maioria das que eu já li. Lakshmi, apesar de ter rompido com isso, ela fugiu de um marido abusivo, um marido violento, que batia nela porque ela não conseguia engravidar, deixando para trás todo um rastro de tristeza na família dela, todo um rastro de estigma social. Ela foi seguir a sua própria vida numa cidade chamada Jaipur. Eu vi umas fotos no Google dessa cidade, fiquei babando, é uma cidade lindíssima, com prédios pintados de cor-de-rosa, uma cidade planejada com ruas regulares e com uma presença muito grande da cultura dos marajás, com uma família real governante e com toda uma corte, né, de pessoas nobres que circundam a família do marajá. Ela foi para Jaipur com o objetivo de subir na vida, através do seu trabalho. Ela se tornou uma artista de rena. Quando eu comecei a fazer a leitura, eu imaginei que essas artistas, né, que fazem aqueles delicados desenhos nas mãos, né, nas palmas das mãos, nos pés, eu imaginei que elas fossem o equivalente à nossa manicure, à nossa esteticista, mas na verdade é mais do que isso. Tem o lado estético, evidentemente, as mulheres querem ficar bonitas e essas pinturas na mão, feita com essa planta chamada rena, que faz um pigmento cor de canela, é considerado muito bonito. Quanto mais intrincado e complexo o desenho, mais bonita a mulher fica. Mas além da função estética, também tem uma série de funções religiosas, ritualísticas, mágicas e medicinais, porque as substâncias do pigmento acredita-se que tem poder medicinal, porque os desenhos que são feitos acredita-se que pode se trazer boa sorte, que pode aumentar a fertilidade da mulher, que pode deixá-la mais sedutora para que seu marido queira recebê-la em seu leito, fazer nela muitos filhos, macho, enfim, essa é a cultura da região. Lakshmi se desenvolveu como uma pintora de rena que circulava pelas casas mais importantes e mais ricas de Jaipur, e assim ouvia os seus segredos, e assim ajudava por baixo dos panos a construir as suas tramas, os seus casamentos, os seus interesses. Ela ficava sabendo da corrupção, dos subornos, das empreiteiras que conseguiam os melhores contratos, dos casamentos arranjados que também tinham fins políticos. Ela ficava sabendo de tudo e estava aprendendo cada vez melhor a operar essa máquina política, né, que existia em Jaipur, mas sempre por baixo dos panos. Lakshmi é fascinante porque ela é uma mulher ambiciosa, que quer crescer na vida, que quer ter sua própria casa, mas ela também é uma mulher corroída pela culpa pelo que fez. Abandonar um marido na sociedade dela, a gente está falando do ano de 1955, portanto, uma Índia que tinha acabado de ficar independente, que ainda mantinha muitos dos conceitos antigos e ancestrais. Uma mulher fugir do marido era uma grande vergonha, era praticamente um crime, e ela tinha muita culpa por ter deixado a família numa posição socialmente vulnerável, fonte de fofocas e maledicência. Um belo dia, Lakshmi, seguindo ali a sua vida, conquistando seus objetivos profissionais, recebe em casa uma irmã que ela não sabia que ela tinha. Essa menina se chama Radha e tem 13 anos e nasceu depois da fuga da Lakshmi. Então foi uma menina que cresceu sendo estigmatizada na rua, né, porque ela tinha nascido numa família desonrada. Essa menina ficou órfã, né, os pais das duas meninas morreram, ela ficou órfã e foi procurar a irmã mais velha. O equilíbrio da vida da Lakshmi é rompido com a chegada desse lembrete vivo dos seus pecados do passado.
uma menina que tinha sofrido na pele todo o preconceito e todo o estigma por causa do que ela tinha feito, porque ela fugiu do marido e foi viver a vida de uma mulher independente. A chegada dessa menina vai modificar completamente a ordem das coisas na vida dela e ela vai aprender a construir uma família, ela vai aprender qual é o lugar que ela realmente quer chegar e ela vai aprender como ela pode usar esse dom que ela tem, né? Esse dom de fazer a rena de maneiras boas e de maneiras não tão boas assim. É uma história, portanto, que vai além da emancipação feminina tradicional e clássica, mas fala muito sobre os direitos reprodutivos das mulheres, sobre as funções das mulheres na sociedade, achar a cabeça para estruturas muito mais antigas do que elas. É um livro que fala sobre política demais, ele é muito interessante, essa foi a parte que mais me fascinou, né? A forma como a política é feita, não nos lugares oficiais, mas nas festas, nas reuniões, nos casamentos, né? Nas pequenas conversas. Isso é muito fascinante. E também é uma história que fala sobre a história da Índia, sobre a maneira como eles se tornaram independentes do domínio britânico, sobre os privilégios sociais que supostamente tinham sido abolidos, mas que continuavam existindo. É uma história muito, muito, muito boa que eu li com muito interesse, assim, foi delicioso de verdade. Eu quero mais uma vez agradecer à editora pelo convite para fazer esse vídeo. Eu acho que esse é o quarto ou quinto romance de origem indiana que eu leio na minha vida e talvez tenha sido o que eu mais gostei. Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link que se vocês quiserem comprar A Pintora de Rena, te garanto que você não vai se arrepender. Um beijo, gente. Muito obrigada, padrinhos e madrinhas que acompanham esse canal. Lembrando você, padrinho e madrinha, que estamos no mês de julho. Portanto, eu vou entrar em contato com vocês que contribuem acima, né, daquele valor estabelecido lá no site Padrim, para vocês receberem um livro surpresa na casa de vocês. Então aguardem o meu contato. Um beijo, gente. Bom final de semana. Até mais.